É exatamente sobre o que a gente está falando, né? Porque eu Sim. também venho desse ambiente de fragilidade. Eu sempre tive a mente muito acelerada e achava isso legal. Nossa, é que eu sou muito inteligente. Pensava eu ali. Não que eu sou ansiosa, não que eu estou doente. Eu achava Sim. aquilo, eu via aquilo sou como uma prática, coisa né? boa. Nossa, como eu sou criativa, não inteligente, mas criativa. Sim. E era bom, eu colhi muitos benefícios vivendo como eu vivia, assim como o próprio pastor Léo deve ter colhido muito benefício vivendo do jeito que ele estava vivendo. Até que eu adoeci. Eu tive uma crise séria de ansiedade e é horrível. Uma pessoa que é bem proativa ser colocada numa situação que você se sente inútil. Eu não conseguia cuidar dos meus filhos, eu não conseguia fazer nada, nem descansar. Porque quando você tem crise de ansiedade, não sei se alguém aqui já experimentou isso, você não consegue parar. Você tem que ficar andando, ficava andando de um lado pro outro. Eu não conseguia assistir um filme inteiro, porque a mente não deixava, dava palpitação, eu sentia. E aí eu comecei a resgatar, porque na adolescência eu meditava muito. Ah, Sim. desde a adolescência, então. Desde adolescente. Só que daí quando eu, com 23 anos, eu decidi seguir uma igreja cristã, uma denominação cristã, eu parei com os hábitos de meditação porque eles eram associados às outras religiões. Sim. E aí no Entendo. cristianismo eu não tinha... Na verdade, nunca foi proibido, mas eu nunca pensei nesse caminho ali dentro. Às vezes até achando que fosse uma coisa errada. Né? Como se fosse uma coisa de uma religião oriental, uma coisa que não era. Só que daí, quando eu tava doente, eu comecei a... No desespero, ali eu falei, meu Deus, o que me cuida? Como que eu posso me ajudar para não sucumbir? Você tem ali 3 meninos precisando de você, meu marido é médico, Sim, trabalha o dia sim. inteiro. Então, assim, meus pais vieram para me ajudar, imagina. Então, assim, foi um caos. E aí você se sente mal por estar mal, né? Não sei se você já passou por isso. Sim. Eu não posso ficar Sim, mal, né? não Mãe não posso. fica doente, né? Exato. Você fica se culpando por estar mal. E aí, nesse processo, eu comecei a gravar alguns áudios para mim, resgatando a minha prática de meditação, e comecei a gravar alguns áudios de uma forma que não desagradasse ao Deus que eu sirvo. Ai, que legal. Então, eu comecei a fazer Tipo uma movimentos... meditação guiada. Tipo, não, exatamente uma meditação guiada cristã. Por quê? Porque daí eu comecei a... Entre uma crise e outra, porque a crise ela era assim, eu ficava inerte com essa situação, daí eu tomava remédio que me acalmava. Então, entre uma crise e outra, porque eu precisei durante uns 10 dias de alguns SOS aí, né? Sim. Eu lembrava do que eu sentia quando eu estava em crise. Então, eu fazia uma meditação guiada para aquela Marina que eu conhecia muito bem, que estava em crise. Entendi. E aí eu comecei a colocar versículos bíblicos, daí eu percebi que quando eu repetia os versículos devagar, aquilo ia me acalmando, ia me mudando a ajudando. sua E aí quando a frequência. crise você voltava... ia sentir, né? Então você já Exato. preparou antes. E até os meus gatilhos mentais que eu tinha na crise. Sim. Então, alguns problemas que eu achava que eram enormes, daí os probleminhas ficam gigantes, né? Aí eu começava a falar, Marina, tá tudo bem. Olha isso, que Tá legal. tudo bem. Deus tá cuidando. Daí eu pegava, qual versículo que eu preciso para lembrar que Deus tá cuidando? Daí, pá. E aí eu ficava Olha gravando. isso. Aí quando eu voltava pra crise, eu ficava escutando os meus áudios sem parar. E aí eu entrei num processo de, eu falo, autocura com L, né? Autocura, porque aquilo ia tratando a minha alma, aquilo ia me aquietando. Nossa, que legal. E aí eu comecei a descobrir um monte de gente. Logo depois da pandemia. Então eu falo, eu entrei na pandemia tratada, Preparada. medicada, pra cuidar Olha, das que pessoas. Você de teve dentro um da minha preparo casa. dentro, olha, que de legal. dentro da Aí minha às vezes a casa. gente não entende, né? Até no nosso deserto tem um propósito muito grande, né? Exatamente isso. E sabe que, teologicamente falando, há um poder na palavra, né? Na palavra de todos nós. Mas principalmente nessa palavra que é considerada como palavra de Deus. Sim. Essa palavra registrada, né? Porque o mundo foi criado pelo poder da palavra. O caos virou beleza pelo poder da palavra. O ser humano foi criado também pelo poder da palavra. E aí Jesus ele se apropria dessa autoridade, né, criadora da palavra. E quando ele está atravessando o mar da Galileia e passa por aquela tempestade, ele libera uma palavra
para acalmar o vento e as águas. Sim. Então, os cristãos, eles acreditam que quando você verbaliza a palavra, a Bíblia, quando você pensa nessa palavra, quando você medita, não há uma oração mais poderosa para um cristão do que orar a palavra. É bom você orar pedindo coisas, é bom você interceder pelos outros, é muito importante, mas o melhor é você dialogar com a Bíblia. Então, a meditação cristã, ela é boa como método, mas ela também traz um conteúdo que nós acreditamos que é o mais fantástico. Então, quando você ministra a sua própria alma, como salmista, né? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Você está gerando vida, você está organizando o caos. Não é a sua palavra. É a palavra de Deus nos seus lábios. É a palavra de Deus tomando a sua mente. Sim. É a palavra de Deus entrando no coração. Salmo 119. De que maneira você poderá guardar puro o seu caminho, né? Observando a palavra e guardando no coração a palavra para não pecar contra Deus. Então, há um poder nessa palavra. Sim. Eu acho que o que você fez e vem fazendo, justamente isso, né? Ouvindo o testemunho dela. Enquanto ela estava bem, ela gravava orações, gravava versículos para ela ouvir quando estava mal. Gente, Sim. olha isso. Isso é fantástico. Quer dizer, ela foi a própria Não médica, foi, né? A própria gente. mentora, né? Nossa. Exatamente. E me dá vontade de chorar, escutar o pastor falar, porque teologicamente eu não fazia isso, porque eu tinha essa teoria, não, o pastor falou que se eu orar a palavra, eu vou curar, porque a palavra é medicina, a palavra é remédio. Sim. Eu não pensei nada disso. Você só queria ficar bem, né? Então, quando fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? A gente, as coisas foram acontecendo comigo na prática, sem eu ter essa teoria que ele me falou. Eu não pensei, eu preciso de um recurso. Então, parece que a nossa alma, ela nos leva para o lugar certo. Sim.